Olá pessoal, aqui é o Jonathan outra vez e nós estamos começando a aula 3 emocional. O nome desta aula era para se chamar Emocional e Análise Gráfica. Devido à questão muito delicada dessa parte, eu preferi deixar somente aula 3 emocional. Então vamos falar sobre o emocional quando você está operando. As pessoas muitas vezes elas perdem devido ao emocional. A maioria das vezes o emocional te causa muitas perdas devido ao aumento da sua adrenalina. Se você reparar muitas vezes que você perdeu, quem já opera no mercado sabe disso, você fez muita coisa errada que quando você esfriou a cabeça você falou, poxa, por que eu fiz isso? O que acontece quando você está operando e te causa o nervosismo? O que te causa o nervosismo? Vamos falar mais sobre isso. O nervosismo, pessoal, ele é causado pela simples falta de gerenciamento e ganância. São duas coisas que te causam o erro emocional também. Seria a ganância e a falta de controle de gerenciamento de risco. Como assim, John? Quando você opera no mercado, você precisa de um plano de trade onde você vai executar de forma tranquila. Desde o momento que você começa a operar e o seu contrato é muito alto, isso causa uma aceleração no seu coração, causa adrenalina, essa adrenalina cria um sistema de fuga no seu corpo, onde você começa a cometer o que é mais viável, certo? Então você começa a cometer uma série de erros que no mercado não é para se cometer e não é para operar com um espírito selvagem, um espírito de fuga. Então nós temos que operar com uma mentalidade e espírito de calma, né? Calma, paciência e estratégia. É como um jogo de xadrez, né? Se você jogou aí xadrez, você sabe disso, o que eu estou falando. Então, para você jogar um xadrez, você precisa pensar muito. Assim como o mercado financeiro, você precisa pensar para dar uma entrada no mercado de compra e venda. Então, o primeiro ponto que eu quero lhe dizer é o seguinte: quando você opera, você precisa utilizar um contrato que você possa sair da frente do computador e tomar uma água sem acelerar seu coração. Como seria isso? Quando você opera com um contrato e está lá com R$1.000, por exemplo, você sabe que se você tomar um stop de 100 pontos, você vai levar apenas R$20, certo? Então você pode ir tranquilo, tomar sua água e voltar. Correto? Então, a partir do momento que você estabelece um gerenciamento de 1 por 1.000, ou seja, um contrato por 1.000, você acaba se tornando mais calmo no seu operacional e também consegue focar na estratégia que você vai utilizar, na qual a gente vai passar aqui para vocês. Então, é muito importante você se tornar calmo na hora da sua operação, pois 90% das pessoas perdem no mercado financeiro devido à ganância e erro emocional. O que eu faço particularmente para evitar isso? Eu sempre observo a questão de gerenciamento de risco. Muita gente observa eu operando na live e já fica nervoso. Você vai tomar stop, você vai tomar stop. O stop é normal você tomar, certo? Por quê? A gente trabalha com probabilidades. Então, a sua probabilidade vai te dar um certo nível de acerto. E esse nível de acerto vai te dar um lucro conforme o seu plano de trade. Então é importante você ter esse plano de trade, no qual a gente vai ensinar aqui nas próximas aulas, certo? Então, princípio de tudo, utilize um plano de trade, utilize contratos até abaixo do nível que a gente falou aqui. Às vezes você tem lá 2, 3 mil, opera com um contrato, certo? Opera somente com um contrato, 1, 2 contratos, tá? Inclusive eu vou ensinar também o martingale ou martingale em português, para vocês entenderem o nível de lucro que ele dá em vez de nível de acerto. Então assim, pessoal, pense muito antes de operar, analise notícias, leia com cuidado, não tenha pressa para entrar. Então essas são as dicas que eu te dou para você dominar o seu emocional. Então lembre-se, o primeiro gatilho emocional é quando você começa a pesar sua mão no mercado. Quando você começa a pesar sua mão, o que acontece? Vamos supor que você tenha R$1.000. Você tem R$1.000, não, Jonathan, eu vou colocar, como a alavancagem da B3 é alta, você fala, vou colocar
20, 30 contratos aqui, Jonathan. E o que acontece? Fatalmente, se você tomar um stop de 100 pontos, ele pode levar até quase 50% do seu capital. E quando você erra um segundo stop seguido, quebrou sua conta, certo? E ainda você fica devendo para a corretora o valor, porque você não fechou na mão. Se você deixar a corretora fechar, ela cobra um valor a mais por cada contrato aberto. Então, se ela fechar pela mesa dela, ela cobra um valor a mais por contrato aberto. Então, você já se desespera porque tomou 2 stop e ainda fica mais nervoso porque ficou negativo na corretora e tem que pagar o negativo além do que você perdeu. Então, isso é ruim para o trader profissional. Isso aí não é ser profissional. Lembrando, você não vai ganhar ou ficar rico do dia para a noite. Isso aqui, se você tem essa intenção de ficar rico do dia para a noite, você não vai conseguir em lugar nenhum. Somente se você ganhar na Mega Sena, e é a probabilidade de 50 milhões por 1, tá? Então, aqui eu vou te ensinar a você ter uma renda extra inicial e vou te ensinar a depois se tornar essa renda ser a sua renda principal, tá? E pode se tornar também milionário a longo prazo. Se você tem essa ideia de se tornar rico rápido, esqueça, sua mentalidade está completamente errada. Eu mesmo demorei mais de 1 ano para me tornar consistente no mercado. Se eu tivesse um curso como esse hoje, eu estaria muito bem e muito melhor do que estou hoje. Mas como aprendi sozinho, fui um autodidata, acabei tomando muita cabeçada no mercado, perdi muito dinheiro, fazendo muitos erros devido à falta de um mentor. Então hoje estou aqui para ensinar vocês o caminho mais correto e mais simples através da nossa mentoria express. Lembrando, o primeiro passo qual é? Opere com o mínimo de contrato possível. Você que é iniciante, opere com o mínimo de contrato possível, no qual o seu psicológico já está acostumado a operar. Ou seja, quando o risco é baixo, você também nem se importa, certo? Então você pode abrir uma operação e fazer uma outra coisa, faz a análise, óbvio, aí depois você pode fazer uma segunda coisa, esperando a operação fechar, ou estopar, ou pegar no take, correto? Então assim, é importante isso para você também eliminar essa tensão na hora do trade. Quando o candle pegou ali os seus 60 pontos, você puxar ele no lucro. Então quando você puxa no 0 a 0, a sua operação tem risco nenhum, não tem risco nenhum. Então, ou seja, se estopar no 0 a 0, você vai praticamente não perder nada. E isso que importa na nossa estratégia, tá? Então quando você se torna aquilo a 0 a 0, o risco é 0. Ah, mas vou deixar de ganhar. Pode acontecer dele voltar, mas uma hora ou outra ele vai disparar a seu favor da sua operação. E quando você segura, você vai pegar um movimento muito grande, tá? Então não tenha, eu perdi essa entrada, não tenha medo de perder a entrada, não tenha medo de tomar stop, porque eu vou ensinar um plano de trade profissional para você, baseado em saldos que você tem aí hoje na sua conta ou pretende investir, ok, pessoal? Então, que fique bem claro essa questão emocional, tá? Que você possa ter essa ideia do que você vai fazer, não apertar e nem pesar a mão na hora de operar, tomar as decisões com calma e não ter medo de stop. Não ter medo de stop é operar bem leve, onde você quando você leva um stop não afeta a sua conta, certo? Então, lembrando que o lucro é proporcional ao risco. Se você arrisca muito, você lucra muito. Se você lucra muito, você pode perder muito. Então, a gente tem um plano em porcentagem que eu vou mostrar numa próxima aula, onde você vai bater essa meta tranquilamente, tá bom? Então, que você esteja calmo nas operações, tenha paciência e regule bem o seu contrato na hora de operar. A gente se vê na próxima aula, um grande abraço!